Página 50. Alfabeto astrológico. E agora, o mundo entrou na sua fase real, a fase racional, a última fase do término da vida da matéria. A matéria teve seu princípio e teve que ter o seu fim. Como tudo que existe na matéria tem princípio e tem fim. Por isso, tudo gera, nasce, cresce, refloresce e desaparece. E assim é o mundo do encanto, que surgiu de um pedaço do mundo racional, e que aqui veio parar com o progresso da última geração de animal racional. É um mundo inconsciente, e por ser inconsciente, a destruição impera em tudo. Saiu da sua reta certa, normal, entrando numa reta incerta, que é a reta da degeneração de tudo. E o bicho racional, por ser inconsciente, não ter condição normal de discernir a sua situação, é que então criou esta confusão toda, aonde todos vivem confusos a vida inteira, por quererem criar verdades onde não existe verdade. Tudo que se degenera não é verdade. Se fosse verdade, não se degenerava. Então, tudo que se degenera é mentira. É a confusão do bicho. Foi querer fazer da mentira a verdade. E daí surgiu o padecimento e o sofrimento cruel que mutila a humanidade, que impera por longos tempos perdidos, por querer fazer da mentira, da matéria, a verdade. Tudo que se acaba é mentira. Se fosse verdade, não se acabaria. Então, na matéria tudo se acaba, porque tudo é mentira. A verdade foi o inconsciente que criou. O bicho, que nunca soube o porquê que ele é um bicho, o animal racional. Então, criou a palavra verdade e botou todos ou toda a humanidade em confusão, e a vida inteira todos à procura da verdade, sem encontrar, porque a matéria é mentira, e tudo de matéria é mentira. Não existe verdade na matéria, e por isso tudo se acaba, tudo se degenera, tudo se deforma, tudo se transforma, por não ser verdade. Vidas de mentira, e por isso ser mentira de um momento para outro, acabou a vida. Tudo na matéria é somente aparência, e por isso todos vivem de aparência, aparentando o que não são e o que nunca foram. A humanidade, desse jeito, passou a ser hipócrita, vivendo nessa hipocrisia tão nojenta, tão vergonhosa, por se apresentarem de forma que não são e nem nunca foram. Então, na matéria não existe verdade, tudo é mentira, e por isso todos vivem fingindo, mentindo. Que vergonha viver assim, como um farrapo humano, hipocritamente, traidores de si mesmo e traindo os demais, aparentando por fora uma coisa e no íntimo outra diferente. Tudo isso, os culpados foram os primitivos bichos, inconscientes, que vieram inventando tudo a seu modo inconsciente, de bicho. E as novas gerações admitindo por não terem outro remédio, e daí vivendo confusos, e confusos com tudo, da confusão surgindo o medo. E assim aumentou o suplício e a agonia apavorante e o pavor da humanidade, por todos viverem enganados, por todos viverem mentindo a si mesmos, por todos viverem traindo a si mesmo, com essas mentiras todas, julgando serem verdades. No encanto, no mundo encantado, não existe verdade. E por não existir verdade, todos sofrem, todos padecem, todos vivem agonizando, todos vivem preocupados, todos vivem pensativos, todos vivem sonhando, todos vivem esperançosos, todos vivem penando, uns mais, outros menos, outros que não resistem mais, por admitirem a mentira como se fosse verdade. E assim, tendo que viver enganado e enganando a vida inteira, a causa de todos viverem confusos, e a confusão ser uma das causas do desequilíbrio da humanidade. Sim, por todos viverem mentindo para si mesmo e mentindo para os demais. Se tornou a vida de todos assim, desta maneira, um inferno, vivendo todos no inferno em vida, por viverem enganados com tudo e mentindo para si mesmo a vida toda e para os demais. Na matéria não existe verdade, tudo é mentira.
e por tudo ser mentira, a vida de calamidade e as calamidades se multiplicam, por ninguém ser de ninguém e nada ser de ninguém. Porque o nada é mentira, e tudo mentira é. Confiar na mentira está enganando a si mesmo. Confiar na mentira está traindo a si mesmo. E por tudo ser mentira, vem o mundo em multiplicações de modificações, de mudanças em tudo, de mudanças de regime, que já houve uma assumidade de modos e maneiras, tudo em multiplicações de mudanças, por tudo ser mentira. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e assim sucessivamente. Hoje, a verdade é de um jeito. É assim que é verdade. Amanhã, esta verdade já passa a ser mentira, e a verdade é outra. Daqui a pouco, aquela verdade passa a ser mentira, e já a verdade é outra. E assim sempre à procura da verdade, e nunca encontrando a verdade. Uma vergonha viver assim. Somente, ou só mesmo uma vida de loucos, que hoje a verdade é de um jeito, amanhã já aquela verdade passa a ser mentira, já a verdade é outra. Amanhã a verdade passa a ser mentira, já a verdade é outra. E assim, a confusão imperando em todos os setores da vida, procurando direito na mentira. Como poderiam encontrar? De jeito nenhum. E por isso, o direito hoje é uma forma, amanhã esta forma já é mentira, o direito já é outro. Amanhã, esse direito é mentira, o direito já é outro. E assim, se multiplicando as confusões, as ruínas e o sofrimento da humanidade, por querer criar e inventar verdade onde não existe, onde tudo é mentira, e por isso tudo se acaba. Está aí uma das causas do grande flagelo universal, do grande flagelo da humanidade, em que todos sempre procurando o direito, procurando acertar e nunca acertando, e sempre por encontrar o direito, por tudo ser mentira. Onde podia encontrar o direito na mentira? Nunca. E por isso todos trabalhando para acertar e sempre por acertar. Todos à procura do certo e sempre por encontrar. E onde existe degeneração, deformação, não existe verdade. Tudo é mentira. Então criaram esta papagaiada toda, e os papagaios há muito com a ideia de endireitar. O quanto mais falam em endireitar, mais as ruínas se multiplicam, por tudo ser mentira. E por viverem numa categoria de bicho, e o bicho é inconsciente, e o inconsciente é um doente, e por ser doente nunca ninguém soube o porquê que assim é, nunca ninguém soube o porquê que eu assim sou. Nunca ninguém soube o porquê todos assim são, nem nunca soube o porquê o mundo assim é. Então fizeram da mentira a verdade. Resultado, todos iludidos, porque todos traídos pela mentira, pensando que a mentira é verdade. Daí, aumentando os martírios de todos, a agonia de todos e o sofrimento de todos universalmente. E por tudo ser mentira, é que ninguém vive satisfeito com o que tem. Aparentam satisfeitos por fora e por dentro do eu insatisfeitos, porque onde existe a mentira não há satisfação de ninguém. E por tudo ser mentira é que a insatisfação está dentro do íntimo de todos e vivendo vergonhosamente desse jeito, criminosamente desse jeito, como verdadeiros hipócritas, fingidos para si mesmos e para os demais. Tudo isso, os culpados foram os antigos atrasadões que deixaram de seguir o alfabeto astrológico para terem noção real das coisas, que é este mapa que todos trazem nas mãos, o mapa da vida real, o mapa da astrologia. Deixaram o verdadeiro alfabeto real e natural da natureza da vida de todos, para criarem e inventarem um novo alfabeto artificial. E cada qual inventou o seu alfabeto à sua maneira. E daí, a causa, uma das causas da divergência de idiomas, porque cada qual inventou artificialmente o seu idioma. Quando, se todos se guiassem pelo alfabeto real, astrológico, que trazem na palma da mão, o idioma era um só, universalmente, porque o alfabeto astrológico é um só. Então, havia um entendimento entre todos por um só alfabeto, que é o alfabeto natural da natureza, para que todos se conhecessem, se entendessem, por meio de um só alfabeto, de astrologia.
para verem como o bicho sempre fugiu às regras normais e naturais. Os bichos de outrora. Que o mundo começou o entendimento pelo alfabeto astrológico. Imperou por um certo tempo, e depois o bicho sempre com a mania de criações novas. Foram aos poucos criando um novo alfabeto artificial, que é o que impera no mundo há muito, e daí as divergências dos idiomas há muito, e daí a divergência, que cada povo escreve de uma maneira. E foi por essas teimas que muitas civilizações foram ao extermínio, porque no mundo já passaram desde seus primórdios tempos uma infinidade de gerações que foram ao extermínio, civilizações que foram ao extermínio, por saírem do natural, achando o artificial mais bonito, deixando o verdadeiro pela fantasia. Achavam que o natural não dava expansão. Há muito que desejavam ser aquilo que não podiam ser. E o alfabeto nas mãos de astrologia, que é a verdadeira bússola de transição de todo cidadão. Por exemplo, dizia no alfabeto: você não pode ser músico, por isso, por aquilo ou por aquilo outro. E a pessoa queria ser músico, queria ser o que não nasceu para ser. Outro, filho de um governo, nascia com a indicação na bússola de ser um lavrador, um camponês. O pai, vaidoso, não queria que seu filho fosse um homem do campo, e sim, um alto magistrado como ele. Queria que o filho seguisse a linha da magistratura. Então, para dar expansão aos seus gostos, às suas vontades e aos seus ideais e aos seus caprichos, às suas vaidades, às suas pretensões, aos seus idealismos, foi daí que começaram a criar e inventar o alfabeto artificial, que é esse que aí está. Deixaram de se guiar pelo verdadeiro alfabeto para criar o falso alfabeto confuso. Deixaram de se guiar pelo verdadeiro alfabeto natural da natureza para criar um artificial, para dar expansão às suas vontades e a seus gostos. E por causa disso, muitas civilizações foram ao extermínio, por saírem e fugirem das regras naturais do alfabeto astrológico, a bússola verdadeira da vida. Então, vieram novas gerações e apanhando os resquícios deixados pelo alfabeto artificial, e daí a causa de surgir essa infinidade de alfabetos que existem no mundo, diferente uns dos outros, quando o alfabeto era um só, porque a natureza era uma só. Então, o alfabeto tinha que ser um só, universalmente. O alfabeto de astrologia que todos trazem na palma das mãos. O alfabeto verdadeiro, natural da vida de todos, a bússola real da humanidade. Tudo isso, civilizações antiquíssimas que foram ao extermínio por irem contra a natureza. O bicho sempre foi teimoso e rebelde, e por isso está aí o sofrimento da humanidade. O bicho sempre foi vaidoso, prosa, orgulhoso, pretensioso. Por isso, todos querendo ser mais sabidos, uns mais do que outros. Cada qual quer saber mais, cada qual quer ser mais em tudo, mais sabido, mais rico, mais bonito e mais inteligente. O bicho sempre foi assim, vaidoso, pretensioso, prosa, orgulhoso, ambicioso, ganancioso e invejoso. Daí a causa das ruínas da humanidade. E assim, a loucura do bicho é tanta que os bichos sempre desejaram altas posições e altos postos, a pretensão. E foi por isso que aqueles atrasadões criaram o alfabeto ao seu modo, artificial, deixando a bússola verdadeira, natural da natureza, para criar uma bússola artificial, para dar expansão a todos esses defeitos que o bicho tem. Então, criaram e inventaram o alfabeto artificial. Daí a dificuldade dos povos se entenderem, todos com idiomas diferentes, feitos pela vaidade do bicho, para dar expansão a esses defeitos todos. Ao passo que o alfabeto universal é um só, o alfabeto astrológico, que existe na palma da mão de todo ser humano. Então, toda a humanidade se entenderia por meio de um só alfabeto, o verdadeiro. Mas o bicho, muito pretensioso, para dar expansão aos seus gostos e suas vontades, criaram o alfabeto artificial, esse alfabeto confuso que todo mundo usa, e por ser confuso, sempre em modificações. Hoje de um jeito que se escreve, amanhã de outro, depois de outro e assim sucessivamente. Mas todas essas civilizações que cometeram esses crimes, todas elas foram ao extermínio,
mas ficou o resquício do alfabeto artificial. E daí progrediu no meio do animal, como uma das causas da ruína da humanidade. Não é que a natureza não desse tudo perfeito, por serem deformados, mas deu o modo certo para o bicho se conduzir na vida, com seu alfabeto astrológico, com seu roteiro na palma das mãos. Se guiassem pelo alfabeto verdadeiro, astrológico, que existe na palma da mão de todos, já há muito todos estariam de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já há muito todos estariam no mundo racional. E como agora, e como sempre, teimosos. Qual é a classe? A inferior. O bicho sempre foi assim, abusado e desrespeitador. Como agora, está aí o passaporte para a vida de todos, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, uns tantos querem saber, respeitam e obedecem para voltar para o mundo racional. E outros não respeitam nem obedecem. E outros não querem saber. O que acontece? Desce para a classe inferior. E os bichos daquele tempo, muito mais atrasados, muito mais rebeldes, preferem descer para a classe inferior e ir para a ruína das ruínas por querer dar expansão às suas vontades, do que respeitar para voltar a seu mundo verdadeiro, a eternidade, o mundo racional. E assim se deu com o alfabeto da astrologia muito pior, porque naquele tempo o bicho não estava muito iludido com a matéria, por ser bicho. Então, julgavam que na matéria iam encontrar a felicidade. Não adiantava dizer, vocês estão todos errados. Eles julgavam que estavam certos. Como agora. Não adianta dizer que estão todos errados com esse progresso. Está errado porque vai a regresso. Não adianta dizer. Agora, que são mais desiludidos e mais sofridos, ainda são teimosos, que fará naquele tempo? E assim, hoje a desilusão universal é muito grande. O sofrimento chegou ao ponto que ninguém está mais aguentando. Então, está na hora de todos tomarem novos rumos, novos caminhos. E aí está o caminho, a cultura racional, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas para chegar até aí, quanto martírio dos martírios! O bicho passou e ainda está passando. E está aí uma das causas da confusão da humanidade. O abuso do livre-arbítrio do bicho e das vaidades de todos esses peregrinos, que um bicho é um peregrino, peregrinando com uma vida que não sabe o porquê dela, peregrinando em um mundo sem saber o porquê dele, vivendo peregrinamente, sem saber o porquê vive. E assim, a vida de peregrinos, vida irregular, vida de insatisfações, a vida do mortal e sofredor, que desconhecia o porquê do mal existir em cima da face da terra, por julgar e pensar que na matéria existisse felicidade. Veja a inconsciência do bicho racional, a ponto que chegou de ser um sofredor e não saber o porquê. Se ele não sabe o porquê ele é um sofredor, porque a verdade nunca existiu, e a verdade nunca existindo, nunca que ninguém podia saber o porquê é um sofredor. Agora estão sabendo. A verdade não existe, tudo é mentira. Os bobos é que quiseram criar verdade onde não existe, na matéria. Se tudo se acaba, é porque tudo é mentira, e assim o bicho acostumou-se com essa vida de viver falsamente, de viver se enganando, se iludindo e sofrendo as consequências de tudo isso.